E aí, pessoal, vamos falar hoje um pouquinho de álgebra relacional, né? Então, o que é álgebra relacional, né? Ela é baseada em expressões que determinam uma forma é, de consulta, né? Então, é uma norma culta da consulta. Utiliza a teoria de conjuntos matemáticos, né? E trabalha com uma, duas, três, quatro, 10 relações. Então, nós temos algumas operações da lógica, né? A seleção, que é uma que nós vamos ver aqui, a projeção, né? Comparação, união, diferença, produto cartesiano e a junção que nós vamos ver aqui, né? E também temos a renomear. Então a ideia é falar um pouquinho da álgebra relacional aí sem entrar muito a fundo do assunto. Bom, a operação da seleção ela é representada pela letra grega sigma, né? Então fica assim, ela indica uma condição, né? Por isso que é uma seleção, ela é um filtro de registro dentro da relação. Lembrando que como é uma norma culta de consulta, nós vamos tratar as tabelas como relação, campos como atributo e registros como tuplas. Então eu tenho sigma condição, selecione a condição da relação. Nosso exemplo aqui, crie uma consulta que devolva o cliente com o código 1. Então seleção código cliente igual a 1 na relação de cliente, que é equivalente ao comando SQL aqui, select asterisco from cliente, where código cliente igual a 1. Então, tendo como base aqui a expressão da seleção, né, e tem esses dados na relação aqui, ele vai devolver a tupla com o código 1, que é a tupla que entrou em destaque aí no, no slide. A seleção, né, ela é baseada em condições, né? Então eu tenho a condição e para ver a condição eu preciso de alguns operadores relacionais, que basicamente são os mesmos de toda a linguagem de programação. O único que pode variar aqui é o diferente, que em algumas linguagens como o C, o Java, PHP, não se usa esse aqui. E os operadores lógicos, nós temos o e o OU. Outro exemplo aqui, ó. Cria uma consulta que devolva os dados dos clientes que moram no estado de São Paulo e na cidade de Albany. Então a seleção, o F igual a São Paulo e cidade igual a Albany na relação de cliente. Então a tupla aqui selecionada vai ter que satisfazer as duas condições, né? Porque o EM indica a satisfação das duas condições. Então ele vai selecionar todos os atributos de cliente, onde o F igual a SP e a cidade igual a Albany. Projeção, né? A projeção é quando eu preciso trazer alguns atributos específicos da relação. Ela é representada pela letra grega π. Então fica π, os atributos e a relação. Exemplo aqui, execute uma consulta que devolva a data de nascimento e o nome do cliente. Então projetar o nome e data de nascimento da relação cliente. Que em SQL ficaria select nome, vírgula, data nasce, from cliente. Então aqui tendo essa expressão aqui de projeção, dentro da nossa relação aqui com todos os dados, ele me devolveria apenas esses dois atributos. Eu posso trabalhar com a junção da projeção e da seleção juntas. Então primeiro vem a projeção, depois vem a seleção e depois a relação. Então está aqui o exemplo. Devolvo os códigos e descrição dos produtos com quantidade igual a zero. Então projetar código, descrição, selecionando a quantidade de estoque zero da relação produto. Em SQL, select código produto, vírgula, descrição from produto, where código estoque igual a zero. Então aqui está o exemplo, aqui eu já selecionei 0 e 0 aqui. Então toda a seleção é com base em tuplas, certo? Então eu vou selecionar sempre tuplas.
e vou projetar apenas o código produto e a descrição. Então a projeção é atributos, seleção é tuplas e a projeção é atributos. Seleção é na horizontal e projeção é na vertical. Mais um exemplo aqui. Devolva os nomes e data de nascimento dos clientes que nasceram entre 1/1 de 2003 e 1/10 de 2003. Então, projetar o nome data nasce, selecionando data nasce maior do que 1/1 de 2003 e data nasce menor ou igual a 10/1 de 2003 da relação cliente. Nesse caso aqui nós temos duas opções. Select nome data nasce from cliente, where data nasce maior ou igual a 2003 11 e data nasce menor ou igual a 2003 10 A opção 2, select nome data nasce from cliente, where data nasce between 2003 11 e 2003 10 O between serve muito quando eu tenho esse tipo de comparação. Eu tenho um único atributo e vou compará-lo duas vezes no operador lógico e. Então eu comparei aqui o data nasce, aqui o data nasce e o operador lógico e. Então eu substituo por um data nasce, uso a palavra reservada between, primeiro valor e segundo valor. Até a próxima.